Paz do Senhor. Meu nome é irmão Marcelo e hoje eu vou ler um texto aqui, E para meditação, para nossas almas, para a alimentação das nossas almas, a luta da nossa carne contra o espírito é muito difícil. Mas tem de bom ânimo, ele venceu. Nós iremos vencer, com choros, gemidos, lágrimas. Mesmo no momento, eu quero deixar uma coisa aqui para vocês. O reino de Deus está próximo. Ele está bem perto de você. O reino de Deus na terra é um reino celestial. O Evangelho de Mateus usa a expressão reino dos céus. Mais de 30 vezes. E para vocês terem uma noção, Jesus disse: fazei discípulos sobre toda a terra. 30 vezes 30 sobre 30 e mais 30. E assim os discípulos, que somos nós, anunciamos o reino do Senhor, insistentemente. Porque, infelizmente, no nosso século, o que está sendo anunciado nas sinagogas, nas assembleias de Deus, de forma quase geral, na presbiteriana, na wesleyana, na universal, na mundial, na Deus é Amor, na igreja Congregação da Fé, da Graça, estão anunciando o reino da terra, anunciando ideologia política, ódio, fake news, anunciando templos luxuosos, templos cada vez maiores uns dos que os outros, anunciando iates, aviões, carros de luxo, carros novos, guarda-roupa, televisão, e uma série de coisas, anunciando roupas novas, de grife, sapatos caros, tênis, Adidas, Nike, e tantos outros como Topper, e muitos outros. Mas eu vos anuncio o que Jesus fez na minha vida. Eu anuncio que o vício, há muitos anos, foi retirado da minha vida. O vício do cigarro, ou da bebida não. Era muito raro beber. O vício do jogo, xadrez e dominó. O xadrez, o dominó, é lícito que eu faça? Tem até campeonato de ambos. É lícito. Mas convém que eu me dedique, já que Jesus me chamou para ser seu discípulo e anunciar o reino, como eu posso anunciar hoje? O reino dos céus é o reino de glória, onde todos nós iremos louvar, aonde nós não iremos trabalhar, aonde nós não vamos se preocupar com salário, nem com doença, não vamos se preocupar com nada. Eu não sei detalhes do reino de Deus, que não tem na Bíblia. Eu não sei se no reino de Deus vai ter automóvel. Eu não posso te falar nada dessas coisas. Mas há muitas moradas no reino de Deus. E o reino de Deus descerá à terra. E nós viveremos num corpo corruptível, num corpo parecido com esse, mas sem doença, sem enfermidade. Não haverá mais mancebos de dia. Não haverá mais doença.
todos nós seremos jovens, todos nós dominaremos tudo que tem aqui, porque o ímpio nada tem. Tantas empresas gananciosas nesse Brasil, cobrando preços caríssimos, tantos políticos mentirosos, enganando, usando dinheiro público, mas eu vos digo que esse é o reino deles, mas o reino deles acaba rapidamente. Não tenhais inveja do ímpio e nem do seu vizinho que prospera no seu caminho, porque essa prosperidade ela vai acabar rápido. Mas aqueles que juntaram o tesouro no céu, esses terão um reino, a qual nem a traça, nem ladrão, nem as enchentes, como tem acontecido, enchentes que levaram e destruíram propriedades, como nos Estados Unidos, a qual o seguro não pode pagar muitas das casas que as pessoas com seus salários, eu não digo nem dos ricos, mas construíram casas boas, automóvel, o fogo lambeu tudo. E depois vem o inverno, e depois vem o terremoto. E qual é a vossa garantia aqui na terra? Aquele pastor mercenário a qual te ofereceu algo surpreendente? Vos digo que este falso pastor é ganancioso, foi contratado pelo sistema. Jesus pegou a maravilhosa mensagem da chegada do reino do Senhor. E percorreria Jesus por toda a Galileia. E tu tem percorrido o que tu tem feito, homem de Deus, mulher de Deus. Tem esquecido das promessas de Deus para o seu povo, porque nós somos um povo separado. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículo 2. Eu estou com a Bíblia aqui. E eu me oriento pela palavra de Deus. Então, meus irmãos, Mateus capítulo 4, versículo 23. A palavra de Deus é a palavra do reino e podem ser usadas infinitamente em nossa vida. Porque o reino de Deus, ele é infinito, ele não tem fim, ele não tem hora, ele não tem noite, ele só tem dia. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, é porque foram atrás de outro evangelho, a qual não foi anunciado por Cristo. O evangelho da luxúria e do poder, o evangelho que diz que você vai ter um bom emprego com um salário muito bom, um evangelho que diz que você vai obter riquezas, mas a sua salvação e o reino que tu trocara por este reino, pela coroa deste mundo passageiro. E lá vos digo mais, esse é o que foi semeado à beira do caminho. Mateus capítulo 13, versículo de 9. Veja o que Lucas capítulo 8, versículo 11. Os discípulos são guiados pela doutrina dos apóstolos. Os apóstolos não existem mais, foram aqueles que testemunharam Jesus Cristo. E os discípulos testemunharam aquilo que os apóstolos vos entregaram, para que nós anunciamos este reino aqui agora, nesta mesa, nesta casa humilde, mas cheia de paz. E os discípulos são guiados pela doutrina dos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 42.
porque Deus lhe deu a obra de obter a vontade do céu sobre os cidadãos do reino da terra. Mateus capítulo 18, versículo 18. E por essa razão, Jesus disse aos seus discípulos: assim como meu Pai me confiou o reino, eu vos lhe confio. Lucas capítulo 22, 29. Que palavra maravilhosa! Ele confiou a nós o reino do Senhor. Meus amados, queridos amantes da palavra de Deus, eu vos anuncio o reino do Senhor. Eu não vos anuncio prosperidade material, casamento, porque Deus não é caseiro, não é padre, não efetiva e nem arranja, não é, como dizer, agência, né, para agenciar casamento. Jesus não é Papai Noel, Jesus não é dono de concessionária, Jesus não é empresário, Jesus não é financiador, né, de conta corrente bancária para que você fique rico. Jesus não entrega a chave de apartamento dentro de igreja, anunciada e vendida por 30, por 20, por 50 reais. Jesus não assina apólice dentro da igreja para ser vendida. Jesus não vende mercadorias. Quem vende é o mercenário. Quem vende é o hipócrita. Jesus não anuncia política dentro das igrejas, nem ideologia. Jesus não é revolucionário. Jesus não é um líder revolucionário reunindo o povo na rua para quebra-quebra, para se revoltar. Jesus não vai para palanque para promover partido B, partido C, D, F. Jesus não é correntista de imóvel para vos oferecer mansão. Jesus, apesar de ser dono da ouro e da prata, não é o ouro da prata que corrói aqui na terra, qual o ladrão vem e lhe rouba e lhe tira. Jesus, nosso Deus Todo-Poderoso, Ele vos anunciou um reino sem mancha, sem mácula. Não vos anunciou um carro que pode quebrar, uma eletrônica que pode pifar. Isso não quer dizer que Deus lhe pode abençoar, criar situações. Sim, mas nunca iremos à igreja porque um tal pastor vagabundo, mentiroso, anunciou que você vai ficar rico, que você vai obter um carro, que você vai obter uma mansão, que o ímpio vai ter inveja de você. Não, meus irmãos, Jesus nunca falou que o ímpio terá inveja, que não é para nós invejarmos as coisas que o ímpio tem, porque logo ele será arrancado, porque o nosso reino não é aqui. Isso também não quer dizer que você não possa obter através do seu trabalho, ou através de alguma bênção, alguém que lhe deu alguma coisa, uma herança, ou até alguém que jogou na loteria e você ganhou e a pessoa te presenteou. Mas não vos vai aos templos e nem nas vossas casas pedindo coisas materiais, nem indo à casa do Senhor como se fosse casa de leilão, ou um Deus de troca, qual você dá uma soma e ele te dá outra coisa em troca, porque Deus não é Deus de troca, Deus não negocia. Outra coisa,
As pessoas vão para a campanha para serem curados. E diz que se você não estiver numa igreja, você não é curado, mas isso é uma mentira. Porque os 10 leprosos não eram crentes, não foram curados dentro de igreja, e Deus o curou. E só um voltou para agradecer, e nem por isso Deus deixou de curar. Mas isso também não significa que você tenha de deixar o evangelho e pregar o evangelho e anunciar o reino de Deus. Porque o reino de Deus é semelhante a uma criança inocente, que não tem maldade, que não pensa em luxúria. Então, o que vos deveis uns aos outros? O amor de Cristo. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o que é essas demais coisas? 2 Timóteo 9, que nos chamou e nos salvou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Então, às vezes você tem uma obra em mente, de chegar na igreja hoje, atrás de um carro novo, ou atrás de uma esposa nova, ou atrás de um marido novo, ou atrás de uma mansão, de um carro, de um iate, de um bom emprego. Não, meus irmãos, isso não é evangelho de Deus, isso é ganância. Deus não trata a palavra como negócio. O nosso reino de Deus é conquistado à força, a salvação é prioridade, e nós já seremos abençoados porque somos co-herdeiros da herança de Deus, porque Jesus disse que tem preparado lugar e morada. Eu não sei como é o reino dos céus, se lá tem carro, se tem avião, mas eu vos digo que o reino do céu, a traça, o ladrão, a preocupação da conta que pagar, o mecânico que vai consertar, lá não tem, porque nada lá quebra, lá nada destrói, a casa não corrói, a traça não sobe, a traça não come o tijolo. Porque no reino do céu as moradas são celestiais. E o nosso corpo, semelhante a esse, é um corpo incorruptível. Nós não sentiremos fome. Nós não sentiremos dor de cabeça. Nós não teremos maldade, não pensaremos mal, dúvida. Não teremos ciúme. Por quê? Porque tudo isso está na tua carne. Como diz lá em Gálatas capítulo 19, que a carne luta contra o espírito dá contra a carne. E o fruto da carne é inimizade, brigas, porfias, ciúmes, glutonaria. Tudo isso acontece no nosso meio. Vaidade. É um querendo ser melhor do que o outro. No reino de Deus, todos nós seremos iguais. Agora, meu amigo, qual evangelho você escolhe? O que os vossos pastores vos anunciaram na igreja presbiteriana, wesleyana, assembleia, Deus é amor, restauração, Cristo vive, universal, hein? Mundial, a do R.R. Soares, a do Marco Feliciano, a do Valadão, a do Malafaia, ou a de Cristo? Ou vós sois de Apolo, ou vós sois de Cefas, de Bispo Macedo, de Valdomiro, de R.R. Soares, homens
e muitos outros, Valadão, e muitos outros pastores, Carlos Moingra e muitos outros 46 pastores que durante 4 anos na administração Bolsonaro foram assessores e ganhavam R$45 por mês, 10 quilos de carne de primeira, 10 de arroz, 10 de feijão, 10 de tudo que você possa imaginar, lagosta, camarão, tudo na conta pública do povo dos seus impostos. Saúde gratuita no Sírio-Libanês, na conta do povo. 10 litros de gasolina aditivada, 11 litros de gasolina aditivada, fora 700 toneladas de carne que durante 4 anos foram esvaziadas dos frigoríficos, de vários e armazéns que foram criados para que em momento de crise a carne e os alimentos não aumentassem. Esses mesmos pastores que tentaram entrar na nova gestão foram recusados. Não, nós não vamos contratar vocês, porque vocês só vão pegar aquilo que não é do direito de vocês. E você tem se atentado porque estes homens juntaram um bando de gente nas ruas e incentivaram o quebra-quebra lá em Brasília? E vos digo, aonde que Jesus está nisso? Aonde que Jesus fez sinal de arma? Lembra-se? Quando Pedro puxou da espada, Jesus repreendeu e colocou aquela orelha que tinha arrancado daquele centurião judeu, aquele centurião da guarda de Israel. Ele colocou no lugar. E disse que ali poderia ter uma legião de anjos com ele. E você, meu irmão, se nós devemos ser imitadores de Cristo, porque nós precisamos de olhar para esses homens que precisam de seguranças armadas. Mas a vaidade do seu coração e a cegueira dos teus olhos não quer enxergar, porque você já endureceu seu coração. Você já predeterminou que esse Deus não te pertence. Então teu galardão será aqui. Apesar de você achar que tu entrarás pela porta estreita, não entrarás, porque muitos tentaram, mas falharam. Que Deus possa abrir os olhos de vocês. O domínio do reino de Jesus Cristo chegou às mentes e corações do povo de Deus durante o 1º século. E ele disse: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontraram, alguns há que a maneira nenhuma passaram pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Mateus, capítulo 9, versículo 1. Homens e mulheres ouviram as mensagens do reino e se tornaram cidadãos do reino do Senhor. E ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do amor, o Filho do homem. Livro de Colossenses, capítulo 1, 13. Esta é a mensagem que eu vos dou hoje. E ela serve para mim como uma espada de 2 gumes, para que eu mude, que eu possa ser um homem de Deus, e que você também possa ser um mensageiro de Cristo, um discípulo do Senhor. A paz de Deus para todos. E está terminado. E obrigado. Eu peço a vocês que dêem um like no meu vídeo, que ajudem a compartilhar. Eu não estou aqui pedindo Pix, eu não estou aqui pedindo dinheiro, eu estou pedindo um like, e que comentem,
e que participem deste reino, porque o reino dos céus está próximo de você. Amém.